1 Tessalonicenses capítulo 4, e eu perguntando, mas o que falar? Consolo. O Senhor nos deu uma palavra de consolo, né? Uma palavra de consolo para as nossas almas, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. E eu estou feliz, eu estava analisando ali que o tempo passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Se na outra semana, na outra semana, farei 3 anos aqui. 3 anos já que eu estou com... Olha como o tempo passa, né? O tempo passa, e nós estamos aguardando a volta de Jesus, porque quanto mais rápido o tempo passa, mais perto está dele voltar. Então nós vamos falar sobre esse consolo hoje, né? Consolai uns aos outros é o tema. Jesus virá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, todos acharam? Amém? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos. Aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-nos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Vivemos dias difíceis, vivemos dias angustiantes, vivemos dias de incerteza, vivemos momento no meio de conflitos e incertezas que havia naquele momento na igreja primitiva. Paulo traz essa palavra e ele termina dizendo: consolai uns aos outros com esta palavra. E esta palavra é muito atual, então eu quero falar nos dias de hoje. Dias de angústias, ano de incerteza. Nós tivemos ano de incerteza, tivemos um ano muito difícil, até no meio de comunicação, alguns comunicadores dizem que 2016 parece que não acaba. É um ano que não acaba, porque todos os dias nós temos novidade na política, nós temos novidade na economia, isso a nível mundial, nós temos novidades e novidades. O ano ainda falta 1 semana e meia, nós tivemos mais atos de terrorismo. E esses atos de terrorismo que foi agora na Alemanha, no primeiro-ministro russo também, aliás, o embaixador russo, tudo isso vai gerar no próximo ano mais um ano de incerteza, onde a Rússia já disse que vai retaliar, que vai lutar, que vai para cima, e outros países estão, ou seja, o conflito está instalado. São anos, momentos de incerteza que vivemos, momentos que vivemos como as guerras que estão acontecendo. Quando você olha para as redes sociais, para os vídeos da cidade de Alepo, por exemplo, na Síria, aquele monte de criança machucada, crianças que não têm nada a ver com aquilo, que não pediram para estar ali, mas estão sofrendo. Fora os adultos, mas as crianças estão sofrendo ali atos terroristas, momentos difíceis. Alguém ontem nas redes sociais disse assim, um homem que eu achei um absurdo tremendo, mas ele disse assim, que o Putin tinha que limpar a Europa e afundar todos os barcos dos refugiados antes de chegar na Europa. Olha, a maldade humana tem brotado de tal forma que nos faz ter certeza que nós teremos momentos de incerteza no mundo. Nós estamos vivendo um cenário caótico, nós estamos vivendo um cenário difícil, nós estamos vivendo momentos de crises existenciais, em que as pessoas estão vivendo uma ilusão temporal,
Um dia, tem uma palavra no meu coração sobre ilusão temporal. Mas um dia, nós vamos falar sobre isso, se o Senhor nos permitir. Mas, nós vemos ilusão para todos os lados. Nós vemos se aproximar do Natal. E para muitos, o Natal é pura ilusão. Porque eles não creem nem naquele que nasceu no Natal. É pura ilusão. Estava hoje passando na Marechal, e quando você passa a olhar aquele movimento todo com olhar espiritual, você vai ver que as pessoas estão vivendo uma ilusão temporal, estão correndo, muitos não sabem nem o que estão fazendo, mas estão fazendo. Estão comprando, estão fazendo, estão se endividando, estão criando situações difíceis para a família, porque o mês que vem um cartão de crédito vem. Então, enfim, nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos em que o Oriente Médio está novamente se tornando um barril de pólvora. Nós estamos vivendo dias em que o cenário para a volta de Cristo está montado, mas ao mesmo tempo o cenário para a ascensão do anticristo também está montado. E nesses dias de incerteza, Paulo, ele nos coloca aos Tessalonicenses dizendo o seguinte, é como se ele está falando para nós hoje, olha, no meio de tudo isso, no meio desse cenário caótico, muitos estão perdendo a esperança. Muitos cristãos estão perdendo a esperança de que um dia nós iremos morar com o Senhor. Porque nós estamos vivendo um temporal, estamos esquecendo do que é eterno, estamos vivendo o que é etéreo, mas esquecendo do que é eterno, do que Deus tem para nós lá na frente. Por isso nós nos angustiamos, sofremos, estamos abatidos muitas vezes, porque nós estamos vivendo não com uma visão celestial, mas com uma visão terrena. Grandes conflitos estão aparecendo no meio até do povo de Deus, porque muitos estão vivendo uma visão terrena, esquecendo-se de uma visão celestial. E quando nós passamos a viver uma visão celestial, nós passamos a almejar algo que o dinheiro não pode comprar. Nós passamos a almejar algo que nada no mundo, nenhum ouro, nenhuma prata, nada no mundo pode comprar. Nós começamos a almejar o céu, aonde nós vamos morar. E é isso que Paulo está dizendo, no meio de tudo isso, console uns aos outros. Porque naquele tempo existia pessoas que estavam sem consolo, estavam desacreditadas de tudo, não sabiam o que ia acontecer, estavam com medos, com receio, estavam angustiadas, estavam desesperadas, e Paulo está dizendo, olha, não é assim, nós vamos ser arrebatados, nós vamos com Ele, aqueles que morreram vão ressuscitar, e nós iremos com Ele, e nós iremos viver com Ele. E nós temos, irmãos, que criar uma geração que ame a volta de Jesus, porque nós estamos vendo essa geração se perder. São poucos hoje, nós poderíamos contar no dedo aqueles que amam a volta de Jesus ao ponto de entregar a sua vida por isso, ao ponto de entregar a sua vida para aquele que nasceu no Natal, mas Ele um dia Ele virá novamente nos resgatar para um novo lar, irá nos levar para um lugar que nós deveríamos pelo menos almejar. E nós estamos vivendo uma geração existencial, de crises existenciais, uma geração que não sabe mais o que quer, uma geração que não sabe mais quem é o seu Deus, uma geração que muitas vezes vai nas igrejas, lotam igrejas, mas para ganhar um carro novo, para ganhar uma casa nova, uma geração que vai às igrejas para fazer a fogueira de não sei o que, o voto de não sei o que, porque não acreditam mais, precisam de subterfúgio para ser abençoados por Deus. Mas nós devemos voltar a viver uma geração que ame a volta de Jesus, uma geração que ame e deseje estar com Jesus, uma geração que, se for preciso tombar, ela tomba, mas ela vai viver com Jesus, uma geração que, se for preciso deixar os bens materiais, deixará os bens materiais, mas viverá com Jesus, uma geração que, se for preciso dar o seu próprio corpo, entregar a sua vida em prol do Evangelho, fará isso. Mas nós estamos perdendo essa referência.
Quando você olha dentro das igrejas, quando você olha nessa geração e você faz um apelo, quem quer ir para o campo? Quem quer ser pastor? Lembra daquele dia da FABC, o pastor pregou muito bem sobre isso, pastor Edmilson. Está difícil até formar pastores ultimamente, porque as pessoas não querem, ou quando querem acham que pastor é para ser rico, né? Então estamos vivendo um contraste muito grande, mas nós, no meio de tudo isso, Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses: olha, vocês têm que ter algumas certezas. Primeiro, certeza que aqueles que morreram não estão mortos. Certezas porque no versículo 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ainda certeza de que aqueles que morreram, Deus trará consigo em sua companhia, porque eles não estão mortos, eles estão dormindo no Senhor, estão ali. Que dorme, devemos fazer um estudo mais aprofundado disso, tá? Então não vou entrar tanto nisso, mas é uma certeza. Depois Paulo estava dizendo: olha, vocês têm que ter a certeza, a esperança que um dia nós estaremos com Cristo. Essa esperança, irmãos, essa esperança. Eu não estou dizendo aqui, quando eu falei deixar tombar, deixar bens, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso não, mas quando nós amamos a volta de Jesus, quando nós amamos a palavra de Jesus, nós podemos ter até palácios, mas aquilo não vai estar no nosso coração, aquilo não vai entrar no coração. Agora, quando a pessoa não ama a volta de Jesus, se Jesus pedir alguma coisa: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, depois eu venho. Senhor, eu comprei uns bois, né? Deixa eu ver, depois eu venho. Senhor, eu casei agora, vou. Já pensou? Esses dias estávamos analisando, se a trombeta tocasse agora. Já pensou nisso? Será que nós estaríamos prontos para ouvir a trombeta? Porque a Bíblia diz que haverá uma palavra de ordem. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Me preocupa que parece que, eu me incluo nisso, tá? Parece que nós não estamos mais atentos a isso. Se a trombeta tocar, alguns não vão ouvir. Nós estamos tão preocupados com nossos deleites pessoais, que nós não estamos muitas vezes com condições de ouvir a trombeta tocar. Nós temos que ter uma outra certeza: porquanto mesmo o Senhor descerá dos céus, a certeza inabalável que Ele voltará pessoalmente para buscar aqueles que são seus. Certeza inabalável que Ele vai voltar. E você tem que amar isso, irmão, de todo o teu coração. Você tem que buscar isso de toda a tua alma. Você tem que se entregar de toda a tua alma, porque o que me move no Evangelho não é os bens que o Senhor pode me dar. O que me move no Evangelho não é o que eu consegui ou deixei de conseguir. O que me move no Evangelho não é nem os dons, nada. O que me move no Evangelho é a certeza que um dia eu vou poder encontrar com Ele nas nuvens, ou a certeza que um dia eu vou vê-lo face a face, eu vou poder abraçar Jesus, eu vou poder entrar no céu pelas portas e assentar na mesa, nas bordas do Cordeiro, e vou poder olhar para Ele, e lá eu não terei mais fome, não terei mais sede, lá eu não terei mais dor, porque não terei mais frio, porque o sol da justiça, o calor do sol do Senhor brilhará. Eu não terei sede, porque a Bíblia diz que debaixo do trono de Deus flui água, um rio de água cristalina.
eu não terei fome, porque Ele me servirá, os anjos estarão ali para nós estaremos com Ele para sempre, com o Senhor, e isso não tem preço. Tem um comercial que diz: isso não tem preço, aquilo não tem preço, faça o cartão de crédito tal, porque isso não tem preço. O que não tem preço na vida do homem, que não pode ter preço, é a volta de Jesus, ansiar a volta de Jesus e morar com Ele eternamente. Isso não pode ter preço. Mas muitos estão trocando, muitos estão colocando preço na volta de Jesus, muitos estão colocando preço em Jesus, muitos estão colocando preço na bênção de Jesus. Olha, venha para cá e receba a bênção, deixe seus 10 mil aqui, deixe seu carro, sua casa, faça e aconteça. Não, a volta de Jesus não tem preço, aleluia. Morar no céu com Jesus não tem preço. Ainda que 2017 possa ser um ano caótico, possa ser, se vai ser ou não eu não sei, mas se for, eu estarei com Jesus e você estará com Jesus e Ele estará cuidando de nós, aleluia, porque como diz o louvor, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará no meio da angústia, da tribulação, nunca nos deixou e nunca nos deixará no meio de toda o mundo conturbado, porque Ele tem cuidado de nós. Então ame a volta desse Jesus, ame a volta desse Jesus. Eu tinha uma irmã que congregou comigo, que ela disse que quando aceitou Jesus, ela passou muita dificuldade, foi abandonada pelo marido, quer dizer, o marido não quis assumir o filho, enfim, uma série de situações, mas o que motivava ela a continuar, era a volta de Jesus. Ela disse: irmão, o que me motivava a continuar na igreja, era saber que um dia eu vou morar com Ele. O que me motivava a passar o que eu passei, humilhação, angústias, dores, tristezas, abandono, família contra, problemas financeiros, enfim, era porque um dia ela almejava morar com Jesus. Isso, irmão, não tem preço. Nós temos que ter a certeza que a garantia, e é a garantia que Ele virá, trará consigo aqueles que morreram em Cristo. Ele virá e levará o seu povo para morar com Ele. Ele virá porque Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei vocês para onde eu estiver, vocês possam estar também. Nada, irmãos, nada que você possa passar, nada que você venha passar, será maior do que morar com Jesus. Nada do que você tem pode ser maior do que morar com Jesus. Nada na sua vida é maior do que morar com Jesus. Não tem preço morar com Ele. Não tem preço saber que Ele foi, mas Ele disse: eu vou e vou preparar, porque eu vou vir buscar vocês. Eu não sei se subiremos todos juntos, eu não sei se Ele virá para alguns em 2017, eu não sei se Ele virá para mim em 2017, eu não sei se Ele virá para a igreja toda em 2017, mas de uma coisa eu tenho certeza: continuemos firmes, porque nós vamos poder encontrar com Ele, abraçá-lo, olhar para Ele. Irmão, ame a volta de Jesus, ame a volta de Jesus. Ele diz assim: haverá uma ordem, né? E estaremos para sempre com o Senhor. Eu até grifei um texto aqui para lermos, que é um consolo. Estar é uma garantia. Isso é uma garantia, um consolo eterno, né? Acima de tudo do que é passageiro nesse mundo, é um consolo eterno. Por isso que Paulo disse, olha, Paulo tinha experiência, ele diz: olha, consolai uns aos outros, não deixe que ninguém perca a esperança, meu irmão, minha irmã. Se alguém do seu lado, se algum irmão dentro da igreja não tiver essa esperança, chegue junto dele, olha, profetize a esperança na vida dele, porque nós não podemos perder essa esperança. A partir do momento
A partir do momento que nós subimos com o Senhor, nada mais estará sujeito à morte para qualquer filho de Deus. Quando você subir, eu e você subimos com o Senhor, a partir desse momento nada, nenhuma tristeza do passado, nenhuma miséria, nenhuma tentação, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar. Nesse dia vai se cumprir essa palavra, que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a angústia, nem a dor, nem a... porque naquele dia não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter angústia. Por isso, irmãos, a palavra dessa noite, para que você guarde, é que você ame a volta de Jesus, que você tenha esperança. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 21, 1:3, ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que palavra tremenda! Quando o Senhor descer, ele diz aqui, olha, João ouve, então ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus habitando entre os homens, Deus habitará com eles, Deus será o seu Deus, e eles serão povo de Deus. Irmão, lute por isso, caminhe por isso, não deixe que nada te impeça, não perca essa certeza, porque 1 Coríntios 13:12 diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Quando nós lemos essa passagem, que nós vemos ele por espelho, nós não entendemos muito, porque o espelho hoje é bem diferente da época que foi escrito isso. Naquele tempo, não tinha esse espelho de cristal que talvez alguns tenham na sua casa. Que bênção se tiver. Também não tem aquele espelho que você compra, como eu comprei um espelho que a gente olhava para ele, você ficava deformado, né? Eu comprei um espelho tão bom que ficava deformado assim, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Mas não tínhamos esse tipo de espelho, naquela época eles não tinham, era um bronze polido, era uma imagem muito deturbada, assim, uma imagem muito sem graça, né? Mas era o que eles tinham. E aí em Coríntios ele fala isso, porque agora vemos por espelho, como por enigma. Nós vemos uma figura, meio opaca, meio translúcida, uma figura meio deformada. Mas naquele dia, nós veremos o Senhor face a face. Naquele dia, hoje, você vê sombras, você está vendo sombras do que está por vir. Muita gente está dizendo: irmão, mas não vai ser assim. Realmente, o mundo não vai continuar assim não. Vai piorar. A Bíblia diz que nós estamos talvez entrando já no princípio das dores, mas de uma coisa eu tenho certeza: o teu Deus, Ele não te abandona, Ele não deixa você. Por isso ame de todo o teu coração a volta iminente de Jesus. Ame de toda a tua força, de toda a tua alma, a volta de Jesus. Comemore o Natal. Comemore o Natal, comemore o Ano Novo. Mas não se esqueça de que o Senhor virá. E todas essas comemorações são boas, lógico. Quem não gosta de comer um churrasco no final do ano, né? Quem não gosta, é bom. Mas é temporal. Nós temos que ter a certeza que tudo isso é sombra do que vai acontecer. Mas um dia nós vamos comemorar lá no céu. Um dia nós estaremos com Ele lá no céu. Por isso ame. De tal forma que essa geração, que você possa impactar a geração que está chegando, amar a volta de Jesus.
Muitas vezes nós falamos, as pessoas não amam a volta de Jesus. Mas será que nós amamos ao ponto de nos entregarmos pela volta de Jesus? Será que nós amamos ao ponto de desprezarmos algumas coisas pela volta de Jesus? Tem uma história não, é verídica, tá? Um menino, ele, não lembro se tinha de 8 a 10 anos, tá? Ele vivia, não tinha pai, não tinha mãe, isso na Europa. E ele vivia no sótão, ele estava doente, essa criança estava doente, ele vivia num sótão, e quem cuidava dele era uma senhora que teve dó, mas uma senhora muito idosa. E essa senhora, ela tinha uma dificuldade, porque ela não tinha, naquele tempo, viúva e idoso era desprezado, não tinha nem INSS. Estão querendo mudar as coisas, mas é um outro capítulo agora, né? E era desprezado, então ela não tinha muita condição. O pouco que ela tinha, ela comprava leite para esse menino. Um dia, só que esse menino, ele amava Jesus de uma tal forma, ele amava Jesus de todo o seu coração, que ele queria, de alguma forma, transmitir Jesus para alguém. Mas ele não podia. Ele ficava lá no sótão, doente, não podia sair. A mulher não tinha condição de levar ele para a rua também. E um dia, ele disse para ela, olha, eu não quero que compre o meu leite. Eu quero caneta e papel. Lápis e papel, né? E ela não entendeu muito, mas fez isso. Aquele dia ela comprou. E ele começava a copiar os versículos bíblicos. Cortava um pedacinho do papel, copiava o versículo bíblico, fazia um aviãozinho e jogava pela janela. Aquele menino amava Jesus de tal forma, que a única forma, entre aspas, de mantê-lo vivo era tomando leite ainda. E ele desprezou o leite, que ele tinha de alguma forma falar de Jesus para alguém. E nesses aviãozinhos, um dia bate um senhor, muito bem vestido, na porta, e pergunta para aquela senhora se tinha alguém lá, porque caiu um aviãozinho na aba do chapéu dele. E ela levou ele até conhecer o menino, e ele pergunta, foi você que jogou o aviãozinho? Ah, foi e tal. Ele falou, eu estava pronto para me matar agora. Eu estava indo me suicidar, quando o aviãozinho caiu no meu chapéu. E eu li esse texto, e eu mudei de ideia. Aquele homem era riquíssimo. Ele levou o menino para morar com ele. Mas aonde eu quero chegar com a volta de Jesus? Quando nós amamos a volta de Jesus, nós não queremos que Jesus fique só para nós. Nós vamos impactar gerações quando nós acreditarmos nisso. Como eu posso querer que o meu filho ame a volta de Jesus, se eu não amar a volta de Jesus? Como eu posso querer que a minha família ame a volta de Jesus, se eu não amar a volta de Jesus? Como eu posso querer estar com Ele? Como eu posso querer que a minha família esteja com Ele? Que a minha igreja esteja com Ele, se eu não quiser estar com Ele? Se eu quiser viver mais o material, quiser viver mais o temporal, esquecer do eterno. Por isso, irmãos, vamos repensar um pouco sobre a volta de Jesus. Essa palavra que Deus colocou assim em meu coração, como eu falei, eu tinha mais umas imagens para mostrar, se aprofundar mais, mas a ideia é transmitir para vocês o seguinte: consolo. Ele virá e você vai com Ele. Ele virá, não tardará. O mundo pode desabar, mas você vai. O mundo pode desabar, mas eu tenho que ter a certeza de que eu vou morar com Ele. Eu não sei o que vai acontecer em 2017. Eu não sei o que pode acontecer em 2017. Nós estamos vivendo dias nebulosos demais. Mas seja o que for, o Senhor estará comigo.
E eu desejo estar com o Senhor. Se eu vou estar com Ele daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, daqui 50, eu não sei. Se Ele vai voltar hoje para toda a igreja, já pensou a gente amanhã acordar lá no céu? Todo mundo? Que bênção que seria. Irmãos, é bênção. É bênção, é bênção. Mas irmão, eu acabei de comprar o carro zero, irmão. Deixa aí. Lá no céu você não vai precisar de carro zero. Talvez vai ter carruagem, eu não sei como é que vai ser lá, não sei se vai ter cavalo de fogo, carruagem de fogo, carro de ouro, eu não sei como vai ser. Também nem vai precisar, porque você vai andar em ruas de ouro. Você vai, olha, você nem vai precisar nem ter sapato. Lá não vai ter Melissa não, viu, irmãos? Então, lá não vai ter não. Eu não sei qual é o sapato que vai ter lá, mas, não sei, mas vai ser bem melhor que a Melissa, viu? Né? Vai ser bem melhor que a Melissa. Porque se falar que não vai ter, tem gente que não quer ir não. Verdade, irmão? Você acha que eu estou brincando? Tem gente que fala, não vai ter isso, então não vou não, que é melhor. Mas em brincadeiras à parte, tenha certeza, tenha essa convicção no seu coração, que Jesus virá e não tardará. Você um dia vai subir com Ele, nós ressuscitaremos com Ele, seremos transformados com Ele, e viveremos no novo céus e nova terra, onde habita o Todo-Poderoso, o Senhor das nações, o Senhor do universo, o Senhor de todo o universo. Ele habita no mais alto e sublime trono, e Ele está esperando somente, eu imagino, isso, pensamento meu, talvez os anjos já estão com a trombeta nas mãos, os anjos já estão olhando com a trombeta na mão, somente esperando a voz, a grande voz que dirá, toque, vá buscar os meus servos, porque chegou o tempo. Já pensou, irmãos? Vai lá buscar o Dielso, chegou o tempo, a Kátia, o Carlos, vai buscar o Eli, enfim, vai buscar. Já pensou, Edson? O anjo chegar e falar, eu vim te buscar. Você vai morar para sempre com o Senhor. Irmãos, como essa palavra me alegra, saber que o meu Jesus, Ele morreu, para que um dia eu pudesse chegar lá. Está difícil, eu sei que a caminhada está difícil. Às vezes a gente tropeça em algumas pedras. A gente tropeça e a gente cai nos buracos que a gente não quer cair. Às vezes a gente olha para um lado, para o outro, e você vê tempestade de um lado, você vê tempestade do outro lado. Você olha para frente, você vê as nuvens escuras, elas se agrupando e você não sabe como será o destino, você não sabe como será essa caminhada, qual será, como o mundo diz destino, né? Como será? Mas de uma coisa eu sei, o meu Jesus está comigo, e Ele disse que Ele estaria, e Ele ia preparar lugar. Na hora que Ele vê que você não aguenta mais, Ele vem te buscar, ou vem buscar toda a igreja amanhã, eu não sei, não, mas no meio dos conflitos e incertezas que o mundo vive, eu quero te consolar com uma palavra: o Senhor virá e não tardará. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, olha, eu podia falar mais 1 hora sobre a volta de Jesus. Eu amo tanto a volta de Jesus. Eu não estou fazendo média para os irmãos não, sabe? Eu amo muito a volta de Jesus. Eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele. Eu sei que um dia eu vou encontrar com Ele. Eu vou poder dar um abração em Jesus. Não sei como vai ser, né? Mas Jesus me dá aqui, vem cá, dá um abraço aqui, que eu ansiei tanto por si, bem que vai ter uma fila tão grande para abraçar Jesus, que eu não sei nem que número eu vou pegar, não importa, mas nós vamos ter a eternidade toda para fazer isso, amém?